Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao podcast Medicina Tradicional Chinesa com o professor Bruno Limoeiro. Eu sou Bruno Limoeiro e estou com uma convidada hoje super especial, a Marisa Ferreira da Silva, né? Ela é de Osasco, São Paulo, e ela tem 25, 30 anos de experiência na área, né? Ela atuando com massoterapia, com terapias energéticas. Ela é formada em medicina tradicional chinesa e japonesa, estudou fisiologia, anatomia, é formada em fitoterapia brasileira, fitoterapia chinesa, florais, shiatsu-terapia, trabalha também com feng shui e com terapias chinesas no geral. E a conheci através de um aluno meu, né? Foi uma experiência maravilhosa, porque é uma pessoa maravilhosa, tanto a Marisa quanto as pessoas que esse meio me trouxe. E a Marisa, ela é precursora de uma técnica extremamente especial que nós vamos estar conversando hoje. Boa noite, Marisa, tudo bem? Boa noite, tudo bom? E aí, Bruno? Tudo ótimo. Marisa, assim, em poucas palavras, Marisa, como é que você definiria, né? Porque, assim, às vezes os meus alunos me perguntam e eu respondo com as minhas palavras, né? Mas eu gostaria de saber das tuas palavras, como é que você definiria a técnica que eu vim trazer hoje aqui no podcast para poder estar conversando com os alunos, que é do HTG. O que é o HTG? Tá, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu fico feliz quando pessoas que já têm um caminho feito, né, assim, ou pelo menos percorrendo há um bom tempo também, como você, que não são pessoas apenas curiosas, e sim pessoas estudiosas. Eu, a vida inteira, na minha vida, foi estudar. Então, não foi muita surpresa a criação, né, o desenvolvimento do HTG, porque eu já sempre, antes da própria medicina chinesa, eu já buscava criar formas de tratar. E sempre criei formas não convencionais, quer dizer, sempre optei por caminhos da energia. Ainda não tinha medicina chinesa, então não sabia profundamente sobre energia. Então, obviamente, as minhas formas de trabalhar a energia eram um pouquinho diferente, até mesmo da própria medicina chinesa. Em poucas palavras, se eu fosse definir o HTG, é o que eu sempre digo para os alunos: o HTG é uma nova consciência sobre medicina energética. Isso é HTG. Eu não posso definir HTG como uma técnica, sabe? Uma técnica isolada. Ela é uma nova consciência. Isso quer dizer o quê? Que é uma nova forma de olhar para a energia, é uma nova forma de você atuar dentro de uma medicina, de uma terapia, né, de uma forma de tratamentos. HTG é 100% nutrição, né? Eu escolhi desenvolver ela por esse caminho, só que ela é 100%... ela não faz parte de nenhuma outra medicina. Então, quando a gente fala medicina energética, eu falo que a medicina chinesa ganhou os louros da medicina energética, né? Então, fala-se medicina energética, muito rapidamente todo mundo associa a medicina chinesa, provavelmente por ser a mais antiga, né? E a mais conhecida de uso. Mas o HTG ele é independente da medicina chinesa. Assim, se eu fosse fazer uma comparação pelo pouco que eu conheço do HTG, né? Tive o prazer imensurável de fazer curso com vocês. E assim, do pouco que eu conheço com o HTG, se eu fosse fazer um paralelo entre as duas, eu diria que o HTG é até mais energético do que a acupuntura ou a fitoterapia chinesa. Porque apesar de nós trabalharmos com o Qigong Shui, nós temos um componente físico, né? Que é a introdução da agulha no tecido, ou então a química, a energia não, mas
a química mesmo, do fitoterápico, quando a gente utiliza a fitoterapia, as manipulações. Ativo, né? Os princípios ativos da fito. Isso. Então, assim, a gente tem um meio físico, né? E o HTG não. O HTG é Puro. puramente energético. O HTG é pura energia. E aí é onde fica mais complexo, né? Mesmo para quem é da medicina chinesa, porque já tem uns padrões, né? Estabelecidos para seguir como regras do caminho da energia, né? Então, às vezes demora tempo, né? Eu tenho alunos que demoram muito tempo para compreender a medicina chinesa, e aí, quando tá bom na medicina chinesa, apareceu o HTG e fala, agora eu vou ter que derrubar tudo que eu aprendi. Eu digo assim, ninguém tem que derrubar nada, eu sou formada também. E nós vamos agregar, né? E vamos dar um salto quântico em relação a possibilidades. Na pandemia, enquanto todo mundo parou, porque ninguém podia trabalhar, todo acupunturista teve que fechar suas clínicas, todo mundo parou. O HTG explodiu. O HTG explodiu justamente na pandemia e pudemos ajudar milhares de pessoas e foi muito gratificante. Era 24 horas por dia trabalhando, respondendo e ajudando pessoas não só no Brasil, mas fora do Brasil. Por quê? Porque a gente conseguia criar os protocolos, os pacientes te falam, né, pelo WhatsApp, te falam de alguma forma o que está acontecendo com ele. A gente cria o protocolo com os códigos, desenha, né, fotografa, é só risquinho, a pessoa só tem que copiar. Então eu falo, HTG é para todos, porque você não precisa ser conhecedor de nada, é só risquinho. E se você ainda não tiver, algumas pessoas, eu não consigo fazer um bagual, mesmo os risquinhos eu atrapalho. Então, a pessoa pode imprimir, né? Ela pode imprimir aquilo e recortar e usar a imagem, né, como impulso. Então, eu sei que é meio complicado, às vezes, para a mente absorver como isso seria possível, já que muitas pessoas não fazem ideia como é possível a acupuntura, né? Muita gente acha que é a agulha que faz algo, né? Quando, na verdade, não é a agulha. A agulha é uma ferramenta que você aciona, né, dá impulso em áreas e a energia corre através dos meridianos. O HTG não. Então, nós eliminamos essa parte, por isso que ela não tem associação à medicina chinesa e nem à acupuntura. Não que não se possa unir, né? Nós já temos no HTG2, a gente já une algumas técnicas, principalmente da japonesa, com trigramas, com outras formas de poder trabalhar sem precisar pôr agulha, mas eu acho que a grande sacada foi justamente você poder trabalhar ou ajudar a humanidade sem estar presencial, né? Ajudar energeticamente. Eu sei que um monte de gente trabalha a radiestesia, você manda o impulso através de ondas, né, da radiestesia. No HTG pode fazer? Pode! Mas o receptor, a pessoa teria que estar receptiva às ondas para que a radiestesia funcionasse de uma forma eficaz. Se a pessoa tiver bloqueio, se o ambiente que ela tiver bloqueio, se quem está mandando a onda também tiver bloqueios, a gente sabe que essas ondas vão chegar até a pessoa, o objeto, de forma deturpada. Já o código escrito, ele chega a 100%. Basta a pessoa copiar, né? É assim, Marisa, quando a aluna falou comigo, eu há muitos e muitos anos atrás era uma pessoa extremamente descrente de tudo, né? Era muito difícil, mas com o tempo, graças a Deus, a gente evolui, né? E de tanto quebrar a cara...
Oi? Mesmo na medicina energética, você era descrente? Eu tinha que ter alguma explicação plausível para poder aceitar, entendeu? Porque, por exemplo, quando eu fui estudar acupuntura, eu comecei a acupuntura muito cedo, e quando eu fui estudar acupuntura, a primeira vez, para começar a acreditar no que eu mesmo estava estudando, eu tive que acabar primeiro o módulo de fisiologia energética, de canais e colaterais, para aceitar tudo que eu mesmo estava estudando. Aí eu falei assim, ok, tem sentido. Então, assim, para mim, muitas coisas tinham que ter sentido para funcionar, né? Sim. Só que, com o tempo, graças a Deus, a gente evolui e vai quebrando a cara muitas vezes na vida, né? E abriu muito minha consciência isso. E algum tempo atrás, quando uma aluna chegou para mim e comentou sobre o HTG, ela falou assim, Bruno, o que você acha? Eu queria a tua opinião. Aí tinha um monte de gente na sala. Eu falei assim, olha só, eu não conheço. Então eu não posso falar nada sobre o que eu não conheço. Eu só posso falar sobre o que eu conheço. Né? Como é que eu vou falar? Funciona, não funciona? É isso, é aquilo? Como? Né? Eu primeiro preciso conhecer para depois te falar. Então eu vou te apresentar. Aí ela pediu para me colocar lá no grupo, né? Eu, com a mente aberta, vi os protocolos, recebi o material. Aí você quer saber? Eu vou testar. Aí fiz em mim. Aí falei para minha esposa, eu nem me lembro o que aconteceu. Não me lembro se foi uma dor muscular, uma tensão, não sei. Se eu contraturei a coluna, não lembro. Mas eu fiz, aí funcionou. A minha esposa, nossa, isso funcionou? Eu falei assim, olha, funcionou. Mas funcionou. Vamos ver. Aí eu comecei a usar em alguns pacientes. E foi funcionando. Foi tendo resposta boa, positiva. Né? E hoje me perguntam sobre o HTG e eu respondo o seguinte, olha, funciona. É outra coisa, é um plano energético, é uma coisa completamente diferente, tá? Mas aí me perguntam como funciona. Aí eu falo assim, olha, eu consigo até explicar, mas não me pede explicação científica, porque não existem ainda instrumentos para mensurar. Assim como antes de 1940, não existiam instrumentos para mensurar a acupuntura, né? Então, antes de 1940, 1950, a acupuntura era o quê? Era bruxaria, era coisa de oriental, de mago chinês, né? Agora, a acupuntura já tem vários artigos científicos, a gente já conhece os trajetos neuroanatômicos, trajetos neurofuncionais, quais são os transmissores que são liberados no gânglio dorsal da medula, etc. e tal. E o HTG ainda não existe instrumento para mensurar fisicamente, né? Mas energeticamente tem, e tem resposta. E é muito legal. Sim. Eu sempre digo isso para os alunos, que apesar de que já ter TCCs, já ter um monte de trabalhos de alunos de formação, né, de escola, em cima, né, do HTG, usando o HTG para fazer esses trabalhos pós-graduação, de faculdade, tem vários já. Mas, para mim, eu continuo com a mesma fala. Né? Eu não tenho, e nem quero, e nem é meu objetivo, provar nada para ninguém. Eu fico imaginando há 10 mil anos atrás, não há 10 mil, há 5 mil anos atrás, quando a acupuntura começou, como é que lidaram com isso? Eu fico pensando, 10 mil anos atrás, quando o Fuxi criou os códigos, ou quando ele organizou os códigos, quando ele criou primeiro o céu anterior, quando ele fez os primeiros baguá, né, os 2 baguás originais, e quando ele disse que aquilo, os 8 trigramas, e quem soubesse entender, e quem soubesse decifrar, ler aquilo, teria domínio em todo o planeta. Ali começou uma guerra muito grande, para quem estuda história, e eu estudo, foram milênios e milênios de guerra, a destruição de todo o material, de tudo que foi escrito, todos os livros que falassem sobre isso, sobre o Feng Shui, a China destruiu tudo. Porque falar que quem tivesse acesso àquilo e quem compreendesse aquilo teria poder no mundo, imagina se iria deixar alguém ter acesso. Não dá mole, não dá mole. Vai que alguém consegue, né?
Pois é, mas já passou 10 mil anos, né? Então, para mim, está tudo de boa, porque eu digo, o HTG é uma nova consciência. E o próprio Fuxi e outros mestres, né, depois deles, sempre disse, a cada época, né, a cada nível de consciência da humanidade, isso será entendido de outra forma. Então, assim, isso nunca vai ter fim. Isso sempre poderá ser visto e aberto, né, como se fosse uma caixinha. Isso sempre poderá ser visto de uma forma maior. Então, eu penso, 10 mil anos e nunca foi mexido. Aí chega eu e mexo. Eu poderia queimar na fogueira, mas não tem mais fogueira. Então, bora mexer. Porque se esses mestres estivessem aqui, né, de alguma forma, se eles pudessem voltar, eles iriam continuar o trabalho. Acontece que o ser humano tem medo, ele aprende coisas e ele fica paralisado em cima do que aprendeu. Ele tem medo de dar um passo sozinho. Ele sempre precisa dar um passo, mas ele, como você disse, eu preciso ter algo que me comprove. Aí eu dou o passo. O medo de dar o passo sozinho, quebrar a cara, tá errado, mas isso é o cientista, né? Isso são os criadores. Eu faço parte desses, sabe assim, eu não tenho nenhum medo de dar errado. São 5 anos de HTG. Então, fazem 2 anos de pandemia que o HTG explodiu, né? A maioria das pessoas hoje que conhece foi por causa da pandemia. Mas e os outros 3 anos que eu praticamente atuei com ele sozinho, fiz congresso e tudo mais, mas todo mundo olhava assim, sabe? Ah, legal. Então, assim, é um trabalho grande, ele só está começando. Eu falo que eu não ensinei 1/1000 do que está na minha mente, né? Eu só dei as primeiras linhas do IOU. Tem muita coisa para ser desenvolvida, mas a mente precisa aceitar, né? Os alunos, quem está estudando e pondo em prática, precisa gostar, aceitar para aquilo ter uma continuidade. Não adianta só criar regras, criar fórmulas mágicas, não. Isso tudo que a gente vem fazendo nesses anos é um treino para a mente, para que as pessoas se adaptem, aceitem a energia, haja com a energia de forma natural. Período de aceitação, né, Marisa? Também. Sim. Para quebrar paradigma, né? Porque as regras fazem com que a sua mente fique concreta, né? Quando a gente usa muito a lógica faz parte de um corpo concreto, então do seu corpo racional. Quando a gente usa muito, ou só avança através da lógica, você fica preso em um nível. Quando você se permite, né, atuar através de níveis maiores da sua consciência, aí você consegue fazer coisas, mas você não consegue explicar. E quem é muito concreto tem medo disso, porque fala, e aí, como que eu vou explicar o que eu estou fazendo? Eu, pelo menos, não me importo. E Marisa, me fala, como é que foi, assim, da onde surgiu a inspiração, como é que foi a criação do HTG? Como é que começou isso? Tem duas coisas importantes. Teve o primeiro impulso, que é a coisa de riscar os códigos no corpo. Esse é o Dr. Vu, o do SEATA. Ele estava desenvolvendo já há alguns meses, olhando, rabiscando isso com os trigramas, tentando encaixar os 8 trigramas ali nos 5 elementos, sabe? Para poder montar uma forma, uma técnica, através, tanto que no começo chamava de... ele queria fazer, inclusive, a nova medicina, né? Criar a nova medicina, que seria a medicina trigramática. E meu primeiro contato com o trigrama no corpo foi através da Elo, que é uma terapeuta do SEATA, que mora aqui em Sorocaba também. E ela estava desenvolvendo e criando as regras, os padrões. O caminho que eles usaram, primeiro só trigramas, né?
Segundo, usaram a forma do oráculo. Então, como é a técnica da Elo? Ela fez as 8 cartas, os 8 trigramas, faz a anamnese, o diagnóstico da medicina chinesa, em cima dos 5 elementos, mas o diagnóstico por medicina chinesa. Então, ela escolheria, através do próprio diagnóstico, pontos aonde ela colocaria agulha, certo? E aí, através do oráculo, ela montou um baralho, uma carta que vem num saquinho, hoje eles vendem com saquinho, tudo. Ela dá esse baralho, né, dispõe o baralho para o paciente, e o paciente tira uma carta, um trigrama. Aí, através desse trigrama que o paciente tirou, então ela riscava nos pontos que ela já teria escolhido por conta da medicina chinesa, que seria pontos de acupuntura. Foi essa forma que eu tive contato com a coisa do riscar no corpo. E eu tinha ido na casa dela, porque eu estava com a dor no joelho, eu não lembro exatamente o que eu tinha. E ela falou, vem aqui que tem umas bruxarias novas. Aí eu com o Vu estamos fazendo umas coisas novas, vem aqui que eu quero te mostrar. E a gente sempre trocou figurinha, tanto com ela e eu com o Vu a vida toda, né? Conheço o Vu há mais de 20 anos. E aí fui e ela fez, né? Mandou eu escolhi uma carta, saiu o trigrama fogo, e ela riscou o trigrama fogo em pontos, né? No joelho e pontos da acupuntura. E foi impressionante, porque depois que ela riscou, eu desci, eu estava na maca, para subir na maca foi complicado, porque meu joelho estava doendo. E na hora que eu desci, eu pulei da maca, abaixei, levantei e não tinha mais a dor. Aí eu falei, nossa, cara, preciso saber, né, mais sobre isso. Ela, os trigramas e tal, né? Mas eu era formada já em Feng Shui, então assim, eu já atuava com os trigramas e hexagrama. Aí vem a parte 2 que eu falei. Porque o Dr. Vu e a Elo, eles ficaram nos trigramas correlacionados à medicina chinesa e escolhendo esses trigramas através do oráculo, certo? Eu sabia da parte dos hexagramas, porque nos estudos que eu já tinha feito, eu já tinha tido contato, inclusive, com o material de Schomburg, que é um autor de pesquisa em relação ao genoma e os hexagramas. Eu já estudava isso. Aí, na hora que eu tive contato do riscar no corpo, aí eu falei para ela e Dr. Vu, falei, cara, não é os trigramas, não é só os trigramas, são os hexagramas, né? São os aminoácidos, é o genoma. Falei, aquela tabela, o genoma está lá, ela contém o genoma nela. É como um código dentro de um grande tabuleiro. Né? Conforme você mexe aqueles códigos, você descobre coisas, vamos dizer assim. E até hoje, aquilo é usado para como que é? O I Ching. O né? Xing, até com hoje, adivinhação, né? Isso, era mais usado para isso. Aí o Dr. Vu falou, você é louca, né? Se ensinar 8 trigramas já vai ser difícil. É algo novo, você quer vir com 64 hexagramas, ninguém vai olhar para isso, ninguém vai querer aprender isso. Eu falei, Dr. Vu, eu não estou me importando se as pessoas vão querer, eu tenho que desenvolver, porque eu estou enxergando o que é isso. Pela primeira vez no mundo, na história, nós temos a possibilidade de criar a primeira tabela energética do genoma. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter a possibilidade de devolver, através de impulso energético, os 20 aminoácidos que compõem o genoma. Tudo que tem vida no planeta, de um vírus até o ser humano, tudo tem o mesmo genoma. O que muda é os cromossomos, né? Como isso se manifesta em cada corpo, em cada árvore. Mas o genoma, ele é idêntico para todo ser vivo. É os 20 aminoácidos. Quando eu olhei para isso, falei, cara, não é possível que ninguém está olhando o que eu estou olhando. Eu falei, nós temos a possibilidade de dar impulso energético naquilo que cria a célula, né? Devolver para o DNA, para
para a escadinha ali, os degrauzinhos do DNA, que é essa composição dos aminoácidos. Eu posso devolver o impulso que cria isso. Como é que eu não vou fazer? Vou fazer. Então, foi duas coisas. Vamos dizer, o impulso foi lá, o Dr. Vu olhando para os trigramas e pensando, vamos riscar no corpo. E na hora que ele fez isso, me deu a abertura daquilo que eu já estudava, mas não tinha ainda visto a possibilidade de riscar no corpo. E aí, no começo, era muito complicado, porque eu não tinha nada organizado, eu não tinha um padrão, eu não tinha uma organização, eu não sabia as funções desses aminoácidos, eu não sabia como saber o que o paciente estava precisando, o que o corpo dele estava pedindo. Então, esses 5 anos é uma faculdade. Tem sido muito estudo para desenvolver e entender hoje, né? Para quem faz o HTG, você consegue entender aquilo energeticamente e entender cientificamente. Para você que gosta da coisa mais concreta, a explicação científica está lá também. Então, talvez por isso as pessoas aceitem hoje um pouco mais com facilidade o HTG, porque a explicação que eu posso dar para as pessoas durante a aula, eu não fico dando aula de biologia, mas eu mostro a associação biológica da coisa, né? Então fica perfeito. E a ideia é... Quando você entende a ideia, fica muito claro, né? A questão é entender a ideia. Que na verdade é um código binário, né? O nosso computador funciona com 0 e 1. O nosso organismo funciona com yin e com yang. É um código binário, né? A gente tem a bomba de sódio e potássio. Né? Todo ser vivo é binário. É binário. Então, assim, a busca... Não, eu digo que não equilibra, né? Tem um livro chamado Fisiologia Médica, do Guyton, que ele fala sobre a homeostase fisiológica, né? E eu brincava, até na época da faculdade, eu já brincava que não existe homeostase, né? Que se você tem homeostase, não tem vida. A busca incessante pela homeostase que gera vida. Porque se a bomba de sódio e potássio ficar equilibrada, você não faz transferência de substâncias. E isso que eu acho interessante no HTG, é a mutabilidade dele referente ao quadro que o paciente apresenta, né? E já entrando nesse tema... Você falou com a gente aqui que não tem relação com a medicina chinesa, mas também tem, né? Tem relação com a medicina energética, não com a medicina chinesa em relação a regras. Mas a gente consegue unir as duas técnicas? Sim, porque tudo trabalha com energia, né? As duas medicinas estão trabalhando com energia. Aliás, você pode unir a qualquer coisa. Eu tenho o HTG já separado, mas ainda não deu tempo, a parte das plantas, né? Então, porque eu posso tratar as plantas, então eu posso saber quais os aminoácidos e a falta dos aminoácidos na parte botânica. Então, eu posso, ainda não deu tempo para isso, mas eu poderia criar toda a tabela da parte botânica para impulsos energéticos e entender cada planta, né, cada erva, e tudo da parte botânica energeticamente. Se eu entendo algo, traduzo algo energeticamente, eu posso tratar, dar impulso, criar energeticamente. A gente só não fez isso até hoje, né? A humanidade está meio parada nisso. Primeiro porque de uns anos para cá, é óbvio, aquilo que não era... Começou a dar valor ao que era físico só, né? A ciência, tudo que fosse físico e comprovado fisicamente. A parte energética ou a parte chamada espiritual, ela foi tirada, né, de todo mundo, porque entrou aquela parte do isso é mística, bruxaria, ou sei lá o quê. Então, todo mundo excluiu isso da mente. Então, fazer isso voltar para a mente e entender que tudo é energia, né? Mas eu tenho que decodificar tudo. Engraçado, Marisa, que assim, você falou um negócio certo. Há uns 15, 20 anos atrás, isso realmente não existia, né? As pessoas tinham uma abertura muito maior para a medicina energética. E acho que uns 15 anos para cá, mais ou menos, 20 anos, começou a se fechar drasticamente. Você tem que ter base para tudo, né? A ciência, né? Eu acho que a evolução
Mas vai chegar a inversão novamente, porque a ciência vai chegar a um nível onde ela vai se unir a isso, né? Porque as pessoas se afastaram disso, por isso não ter comprovação. Mas a ciência já está indo, né, para o nível aonde ela trabalha com a energia. Quando você estuda a física quântica, quando você estuda o spin, quando você vai para um nível do estudo científico aonde você sai da matéria física. E aí? Aí a ciência é obrigada a explicar o que não é se física. render. Então não demora, e as duas vai cruzar. O HTG está indo aqui. Eu falo que está indo do lado. Eu falo, desculpa, ele está aqui em cima. Por quê? Porque eu estudo a ciência. Mas a ciência ainda não estuda a parte energética. Então, na verdade, nós estamos um passo acima. Quem trabalha com energia está um passo à frente do que é científico, né? Para a ciência, aquilo que não tem explicação, eles podem dizer, é o acaso, é o chamado milagre, foi a fé da pessoa, não que a ciência acredita na fé, mas eles vão dar outras justificativas, né? Para nós, não. Nós sabemos o que a mente faz, nós sabemos o que o observador faz com o átomo, e a física quântica já sabe também. Então, eu não preciso ficar me justificando para o cientista. Ele sabe o que eu faço. É verdade. E deixa eu te perguntar, Marisa, o HTG nós fazemos traços, riscos, gerando os hexagramas na pessoa, ou num papel, ou num adesivo, num esparadrapo, né? Mas as pessoas às vezes me perguntam se existe a importância de você escrever, por exemplo, você está sentado, escreve na perna, quando você levanta, fica de cabeça para baixo. Ou se você escrever de lado, ou do outro, ou a ordem dos riscos. Existe alguma diferença, né, em relação a isso? O risco, o yin yang, como você mesmo falou no comecinho do vídeo, ele é o código binário, não é? Uhum. Então, se eu tenho ali 0, 1 codificado como yin yang, e se eu for traduzir, na aula eu ponho isso, a tabelinha, eu tenho essas tabelas de outra forma. Então, se eu for pôr, imagina um hexagrama, só yin, né? Então, 6, 1. Só yang, 00000, certo? Uhum. Se eu começo por 0, 1, 0, 1, 0, se eu fizer uma sequência de números 0, 1, o que vai importar? Importa se eu estou riscando assim e depois fica de ponta cabeça? Não, é um código. Na hora que você está escrevendo o código é que importa. Depois, quem for copiar, o código já está criado. Por isso que eu falo para as pessoas que vai copiar do livro ou dos protocolos que estão na internet. Mas eu tenho que copiar, e se eu copiar errado de ponta cabeça? Não, o errado você não pode mudar as linhas de lugar, ela é um código. Então, você copia exatamente como está lá. Quando eu estou criando, eu crio a primeira linha, que é a linha inferior, certo? Tanto de trigrama quanto de hexagrama, qual é a primeira linha? É a linha inferior. Então, se eu fosse numerar, essa é a linha 1. Linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. Então, na hora que eu estou criando, eu risco ela nessa sequência, porque ali está sendo formado um código. Quando alguém vai copiar, se ele copiar de baixo para cima, de cima para baixo, não importa, desde que ele copie a imagem. É como se você pegar um código de barra, que no caderninho tem. Se eu pegar um código de barra do caderno aqui, se eu botar aquela maquininha, não é? Isso aqui não é um código numérico? Sim. Então, se você mudar ou riscar ou danificar essas barras, o leitor óptico vai ler? Não lê. Viu? Então, o que não pode estar errado? Mas tanto faz, não faz? Se eu fizer assim, assim.
Vai ler da mesma forma. Continua lá. HTG é isso. É um código. Ele está decodificado. O código é binário. A gente trabalha com Yin e trabalha com Yang. Esse é o código original. O código original não foi criação do homem. Não foi o homem, não foi o Fuxi que criou o código. Fuxi decodificou o código, ele organizou. O código, ele é uma informação cósmica, né? A energia cósmica é composta dessa forma. No nosso planeta, ela está modificada mediante aquilo que se apresente a ela. Isso é o Ki, não é? O que não se modifica mediante o que lhe é apresentado. Então, se eu coloco que em uma situação fria, o Ki esfria, não é? Se eu coloco muito calor, o Ki esquenta e evapora, e por aí vai. Então, é um código. Se eu sei o desequilíbrio do corpo, vamos pensar no ser humano. Se eu sei o desequilíbrio do corpo, então eu devolvo o código para reequilibrar. Todo mundo associa só o HTG só ao código do genoma. Não. O HTG é o primeiro que fez isso e usa, né, em prática. Muitos outros estudaram e viram a similaridade, mas não usaram. Então, o HTG é o primeiro que usa. Mas eu nunca disse que o HTG é só o genoma. Aquela tabelinha, querida, do 64, ela cria coisas que ninguém pode infinitas quer imaginar, né? ainda. Né? Nós temos muito trabalho. Mas já que Fuxi faz 10 mil anos que existiu, né? Então, eu preciso pelo menos 10 mil anos para frente para ter uma caminhada longa, né, Marisa? Um bom avanço. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí, na verdade, eu vi que, além do HTG ter várias aplicabilidades, vocês já tiveram vários resultados, como você também citou, bem legais, né? Tanto você quanto seus alunos. E alguns resultados já viraram até publicações, já viraram vídeos, viraram monografias, né? Achei bem legal. E eu gostaria que você comentasse, você me passou algumas imagens. Eu gostaria que você me comentasse comigo brevemente algumas imagens, tá? Enquanto você estiver comentando, eu vou botar aqui, gente, quem estiver assistindo o podcast, essas imagens vão estar no vídeo no meu canal no YouTube, tá? E também vou passar esse vídeo para a Marisa estar botando no canal dela também, ok? Legal. E, Marisa, comenta comigo, por favor, as imagens que você me passou, que eu vou expor aqui para o pessoal que estiver assistindo o vídeo. Tá? Fala para mim, por favor. Você me passou uma imagem aqui, quer que eu abra aqui? Não, eu não estou com as imagens aqui, eu não sei de qual você me passou uma de uma queimadura com Sim. HTG, essa aqui. Isso. Tem duas de queimadura, tem uma que é um vidro e tem essa daí. Muitas, né? Elas não são, como você disse, tratamentos feitos por mim, são tratamentos feitos por alunos. Então, eles acabam nos mandando a imagem do antes, né? Do acontecido, ali na hora do acontecido. Usa-se o protocolo. Aí você pode falar, mas qual é esse protocolo? Então, os protocolos de HTG, eles são a junção de aminoácidos, ou vamos supor, da representação de aminoácidos. Então, cada aminoácido, dos 20 aminoácidos, ele tem função. Falando biologicamente, se você for estudar a ciência, a parte biológica, você vai falar, tal aminoácido tem como função maior reposição de pele, de colágeno, outro aumenta a circulação sanguínea, outra ativa a área cerebral e por aí vai. A nossa composição, nosso genoma é perfeito, ele cria tudo. Então, quando nós vamos criar um protocolo, a gente primeiro faz essa avaliação. É uma queimadura, certo? O que eu vou usar? Então, eu sou um HTGista. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer?
A maioria corre no livro para ver se o que está pronto, ou corre lá no grupo e pede socorro para a gente criar protocolo para eles. Mas já fez o curso, eu digo, vocês podem criar para isso, fizeram o curso. Eu fico com medo, a turma fica insegura. Mas, na verdade, é só ver, olhar para o que está ali e buscar repor. O que aconteceu com aquele corpo ao ser queimado? O que ele perdeu? E o que eu poderia devolver para esse corpo para reestruturar? Ali, no caso, era mais fibras, pele, então, obviamente, precisava de sangue, mas principalmente colágeno, né? Eu precisava de coisas para refazer tecido, né? Então, existem aminoácidos que são específicos para isso, ou são melhores para essa reposição. No HTG, eles já estão associados a um hexagrama, a um conjunto de hexagrama. Então, você simplesmente vai copiar esse conjunto de hexagrama que representa um aminoácido. Se fosse outra patologia, eu te mandei queimadura, mandei... Você mandou uma celulite também, o tratamento de celulite. Esse foi chocante até para mim, porque não fui eu que fiz. Achei bem legal, grau 4 aqui, né? Essa paciente, porque assim, eu só passo adiante informações de pessoas que eu conheço, de alunos que eu conheço. Porque senão começa aquela coisa de misticismo. As pessoas fazem lá outras coisas e depois fica falando que é HTG. Então, as pessoas que eu confio, que eu sei que estão sendo honestas, então essas eu publico, essa eu deixo publicar no grupo. Esse caso aí, a aluna é uma pessoa totalmente confiável e ela me dizia o que ela estava fazendo, porque ela me falava do que ela precisava, do paciente, eu dizia para ela quais eram os melhores aminoácidos. Ali foi usado não só aminoácido de nutrição, então de devolver a nutrição no sistema orgânico, mas foi usado trigramas na área. Vai ter um curso do HTG, eu vou lançar, acho que é em junho, o HTG Estética e Esporte. Então, nesse curso vai dar para entender, porque nós usamos os trigramas sobre área, então, para ruga, para gordura localizada, para celulite. Então, ela criava uma sequência de protocolos em áreas ali de celulite, naquele glúteo. A paciente dela era uma pessoa totalmente indisciplinada. Ela não fazia regime, ela não fazia atividade física, ela não usava nada. A única coisa que ela realmente continuou fazendo, porque ela achava que era fácil, era riscar os trigramas, sabe? Então, assim, é só riscar, tá bom, não preciso me matar fazendo outras coisas. E foi o que ela fez. E aí ela começou a ir na terapeuta uma vez por mês, cada 20 dias, e cada vez que ela ia, a terapeuta olhava e falava, nossa, mas isso está mudando muito. Ela, só estou usando os risquinhos. Aí acho que passou os 4 meses, não sei quanto, que aí a terapeuta me mandou a foto. Ela falou, você não vai acreditar. É assustador, mas olha o que aconteceu com ela, né? Só de usar os trigramas e os hexagramas que iriam devolver a reposição, né? Aí sim, sistêmica, os órgãos, né? A nutrição em órgãos para criar células novas, porque a celulite é uma inflamação, né? Então, é o corpo ali não produzindo, né? Não tendo a função dele, órgãos não tendo a função correta. Quando você corrige o órgão, ele começa a fazer a função dele. Talvez o, entre aspas, milagre aí do protocolo, do resultado, esteja nisso. Justamente devolver para o corpo o que estava faltando. Então, se o baço não estava fazendo essa eliminação de líquidos de forma correta, estava acumulando, né? Então, aí quando você corrige, né, o órgão, ele começa a fazer a função dele. Responde de forma mais adequada. Então, muito legal. É um trabalho grande ainda, porque
todo mundo quer isso, tudo muito bem organizado, escrito passo a passo, só para copiar. E eu não faço isso. Eu quero que as pessoas pensem, eu quero uma mente livre, eu quero que as pessoas olhem, traduzam o que elas estão vendo em energia, né, em síndrome energética. Então, olhe para a patologia, traduza isso em energia, e aí sim você pode dar impulso para devolver o que está faltando. Você passou também uma foto para mim que bem legal, de um tratamento de uma dermatite no joelho, parece ser de uma criança. Um joelhinho. Foi. Esse aqui, ó. Foi lá no interior, eu lembro. Foi bem legal esse aqui também. Vou mostrar para vocês as fotos aqui pelo vídeo. Eu nem sei se essa daí não é a irmã do Yuri, que tem muita alergia, e eu falo que os testes vai tudo ou em nós ou na família, né? Eu até acredito que foi a irmã dele. Ela tem processos alérgicos imensos. E assim, Marisa, eu tenho duas perguntas importantes para fazer para você. Tá, né? fala. Eu gostaria de saber de você o seguinte: qualquer um pode praticar o HTG? Sim, justamente por ele não estar associado a nenhuma outra medicina. Então, se você não sabe nada, e tem muitos que começam HTG, eu não sei nada. Eu sempre digo, é melhor a xícara vazia do que a xícara cheia. Então, se você não sabe nada e você quer aprender, então seja bem-vindo, porque o HTG ele é uma nova consciência sobre medicina energética. Quanto mais você ampliar seus conhecimentos, mas eu não sei diagnóstico, tá bom, bora estudar mais profundo, vamos estudar diagnóstico. Então, se a pessoa está buscando fazer esse caminho, ela não precisa fazer outro para poder se tornar um terapeuta e trabalhar e fazer diagnóstico e tratar. Muitas pessoas, principalmente da medicina chinesa, têm uma informação que é muito errada. Todo mundo acha que foi a medicina chinesa que criou, organizou os 5 elementos, que foi a medicina chinesa que criou e organizou o esquema do Yin Yang. Então, não. Tanto o Yin Yang, óbvio que tem 10 mil anos, quanto os 5 elementos são muito, muito anterior à medicina chinesa, né? Data aí de 8 mil, mais de 8 mil anos os 5 elementos, e o Yin Yang aí quase 10 mil anos. Quando a medicina chinesa começou a organizar-se para criar, que nem o HTG está fazendo hoje, então ela pegou os esquemas, os 2 esquemas, e uniu os 2 esquemas, e aí sim levou isso adiante dentro das regras da medicina. Sim, então, a origem da medicina chinesa é filosófica. Ela não tem uma origem científica, a origem é filosófica. E é por experiência. Então, eles pegaram realmente os 5 elementos, e o Yin Yang é muito mais antigo. Sim. Né? E a medicina chinesa é baseada nos 5 elementos e no Yin Yang, não o contrário. Mas como você falou, muita gente acha que é o contrário, mas não é. Exato. Porque acaba que poucas escolas ensinam a filosofia. Eu sou apaixonada por filosofia, dou aula de filosofia. Então, eu sou apaixonada pela história. Eu preciso entender as mentes da época, o que eles estavam vendo, como e por que que eles escolheram aquele caminho. A filosofia e os filósofos, né, é muito importante para a nossa história, para o nosso desenvolvimento, né? Porque são mentes brilhantes enxergando aquilo que a maioria também não enxergava ainda, né? Então, o HTG, ele faz parte disso. Algumas pessoas dizem, mas você não se acha muito ousada em se colocar nesse lugar? Não. Desculpa, não me acho ousada. Porque se fosse assim, então Sushi também não teria feito, sabe? E outros mestres, porque dentro do I Ching, nós tivemos lá o primeiro, que foi Fuxi, depois veio o Rei Wen, depois filho do Wen, que é Yu, e depois você vem com Confúcio, sendo o último a escrever o livro. Ele pôs o nome de I Ching, né, livro da mutação, foi Confúcio que colocou, porque o livro já tinha tido o nome de livro do Yu.
Ele não era I Ching, né? Livro da mutação. Era livro do Yu, porque Yu era filho do rei Wen, que detinha todas essas informações. Então, durante muito tempo, esse material chamava livro do Yu, né? Que era um imperador também. Então, quando nós olhamos para a história, você tira o medo de você. Você é um ser livre para avançar, né? Isso aí é um empecilho muito grande na cabeça do ser humano, Marisa. Infelizmente, veio a falecer um grandíssimo amigo meu chamado Fernando Machado da Silveira, um acupunturista, né, de Portugal. Gente boníssima, pessoa maravilhosa e um baita profissional. Muito, 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 muito sábio. E uma vez conversando com ele, né, ele soltava um monte de pérola. Toda hora ele soltava uma. Aí ele soltou a seguinte, ele falou assim: Bruno, se não houvessem mestres depois dos mestres e todo mundo só seguisse os mestres, né, não haveria evolução do conhecimento. Então, na verdade, quem tem grande valor não é o discípulo direto. É o 15º, é o 25º, é o 30º discípulo totalmente indireto do que quem criou a técnica. Porque se passa por 30, acumula o conhecimento de 30 e não de apenas um. Então, assim, houve até vários debates em grupos de medicina chinesa em relação a isso, a técnicas taoístas, dos 100 e poucos dias, do não sei o quê, e as pessoas têm a cabeça muito fechada, porque elas acham que o conhecimento ele não pode evoluir, tem que ser seguido exatamente o que um mestre criou, né? E eu acho que, assim, quem gosta de fitoterapia... Respeito ao mestre nós respeitamos os mestres, tudo que foi falado e criado, mas ninguém disse, nem os mestres disseram, que teria que ficar naquilo. Senão não evoluía, né, Marisa? Imagina, você só tem Liu Wei de Huangguan, você não tem as variações do Liu Wei. Por quê? Porque não pode mudar, não pode adicionar, não pode tirar, porque foi um mestre que criou. Não existe isso. Então, assim, foi muito legal coragem, você expor esse lado, porque é verdade. E parabéns pela coragem aí de se autodeterminar esse desafio aí. Você sabe por bonito e pesado. Você sabe por que da minha coragem? Eu não vou contar a minha história, não, mas só para dizer o porquê da minha coragem. Porque eu não tenho nenhuma busca que as pessoas têm. As pessoas, elas precisam e buscam ser aceitas, né? Ser compreendidas e aceitas, ser queridas, ou se tornarem famosas, Então, eu nunca busquei isso. Então, sai assim, eu já tiro de mim algo. Então, para mim, não importa. Então, quando alguém me diz, mas isso tudo pode dar em nada, tá tudo bem. Eu falo para todo mundo, se não der em nada, eu abro um boteco e boto o nome nele de Rio Amarelo, porque todos os points acontecia no Rio Amarelo. Tudo que aconteceu era no Rio Amarelo. Todos os rolês eram lá. Meu boteco vai chamar Rio Amarelo, vai ter um drink com o nome do Fuxi, vai ter com o nome do Dragão, vai ter pizza de 5 elementos. Vocês vão ver, aí sim, vocês vão ver um monte de gente comendo e bebendo e falando de energia também. O que eu faço, Bruno, o HTG não tem a ver comigo, tanto que é uma briga para todo mundo fala, você tem que registrar a sua técnica. E eu digo, não, eu não vou registrar o HTG porque ele não pertence a mim, ele pertence à humanidade. É ridículo eu dizer que aquilo é meu. Eu sou a pessoa que estou trazendo. Espero que muitas mentes acorde, como a gente disse, e continue para frente. E de coração eu te digo, Marisa, eu espero que mais pessoas adquiram a consciência que você adquiriu, porque isso faz a diferença, né? O desprendimento, né? E, vamos dizer assim, a busca pelo bem do próximo
se todos fizessem pelo menos um pouquinho, né, o mundo não estaria como está hoje. Mas é a consciência, é nível de consciência, né, Bruno? A humanidade, ela vem evoluindo, apesar da gente olhar para ela ainda e ver tanto horror, né? Mas ela está evoluindo, né? Então, a quantidade de pessoas hoje, de seres humanos hoje, com um nível de consciência elevado, é muito, muito, muito maior do que há 10 mil anos atrás. Então, assim, graças a Deus, o ser humano continua evoluindo. É que todo mundo quer ver a perfeição, você não quer ver mais o mal. Nós habitamos um mundo inferior. Parem com isso. Você não mora no céu, você mora na terra. Aqui não é o céu. Então, nós vamos ter que continuar lidando, mas a beleza, eu acredito nisso, a beleza está na sua disposição. E não em querer mudar o mundo, mas em se dispor. Eu faço a minha parte. Eu vim para fazer isso e eu faço. Não tem dar certo, não dar certo. Tem que fazer, né? E o Yin e Yang estão aí para isso, né, Marisa? Para gerar um movimento, né? Ah, é maravilhoso. É tanta coisa, Bruno, ainda. Eu tenho que viver e vou viver mais de 100 anos, Bruno, porque é muito trabalho para se mostrar ainda. Se eu te mostrar as coisas que eu já... que estão ali no caderno, sabe, em estudo, é enlouquecedor. Eu não posso ir... Eu tenho que começar, fechar o caderno e parar, assim, 1 mês, 2 meses, sem olhar para ele. Porque senão meu cérebro físico não dá conta. É enlouquecedor. Na hora que estiver pronto e eu lançar e eu mostrar, as pessoas vão dizer assim, da onde, como você viu isso? Eu posso depois mostrar como foi que eu vi. E eu não tenho culpa que as pessoas olham e não vê. Como diria o Mestre Jesus, né? Quem tiver olhos para ver, verá. Então, é o que eu estou fazendo. Eu vejo as coisas que tá ali, ó, e que ninguém viu ainda. Não é fácil para o meu cérebro também organizar isso. É a pior parte. Eu atuar com isso energeticamente, para mim é fácil. Mas eu organizar isso para poder ensinar é muito difícil, cara. É uma coisa muito desgastante, porque você tem que criar método, certo? Uma metodologia para aquilo se tornar sempre, né? Para as pessoas poderem seguir a metodologia, para não se perder, porque senão vai virar um misticismo. Eu virar para a pessoa e falar, né, Marisa? Eu falo para a pessoa, pensa aí um risquinho e risca qualquer um. Pronto, virou zona, né? Porque cada um vai fazer o que quer e não tem um método. Como você disse, você tem que entender, não é? Para o seu cérebro aceitar. O meu também. Eu não questiono, mas eu tenho que compreender. Então, para essa compreensão que você organiza, é muito cansativo. Por isso eu vou ter que viver mais de 100 anos, porque não vai dar. Então. Que eu falo para os alunos, não é cansativo trabalhar com acupuntura. É cansativo você gerar estratégias frente aos princípios terapêuticos segundo o diagnóstico energético. Isso que é cansativo. Então, o cansaço mental, não é físico. Sim. Né? Sim. E o cansaço mental, realmente, ele te consome. Mas cada vez você tem mais capacidade, assim como uma atividade física mesmo. Né? Tá fazendo musculação no cérebro. Tá ficando bombado. Ô Marisa, que legal, que bate-papo bacana. Muito bacana. Olha, eu te agradeço muito, muito mesmo pela oportunidade de estar te entrevistando, né? Agradeço sempre as pessoas maravilhosas que essa pandemia me trouxe. Eu conheci muitas pessoas maravilhosas, dentre elas você, o Yuri, né? São pessoas fantásticas. Lá no grupo eu encontrei pessoas maravilhosas e eu só tenho a agradecer a Deus e ao universo por todas essas oportunidades de crescimento, não só profissional, como também pessoal, né? Você gostaria de fazer alguma
alguma declaração final? Queria falar alguma coisa aqui para gente? Não, além de agradecer você a oportunidade, claro, de estar junto e como você diz, nada é acaso, tá? O universo junta aquilo que tem afinidade. Então, eu fico sempre esperando quem serão os próximos a chegar. Eu falo que eu preciso de engenheiro eletrônico, porque o futuro do HTG é algo assustador, a nível de ciência, inclusive. Então, assim, eu não sou engenheira, eu não entendo de inteligência artificial, eu não entendo de TI, eu não entendo de nada. Só que está tudo aqui organizado para criar. Então, o futuro vai ser brilhante em relação ao HTG. E eu fico muito grata dessas pessoas estarem chegando. O destino vai organizando sim. E a gratidão, eu acho que é a nossa maior virtude, viu? E nos dias de hoje, salva vidas. Então, as pessoas deveriam parar de reclamar, né? De lastimar, de achar ruim, de ficar bravo, de ter medo, né? E ser grato, não importa o quê. Não importa se é o Covid, seja grato pelo Covid. Tudo tem um porquê e tudo tem uma organização maior acontecendo. Quem tiver olhos para ver, verá, né? Estamos aí enfrentando uma guerra e por mais que a gente ore, né? E queira que nada fique pior, mas nós não comandamos as mentes humanas e cada um tem livre-arbítrio para fazer o que quiser, né? Então, nós devemos sempre olhar para as coisas com gratidão. Isso é sabedoria e faz com que a nossa mente se mantenha a um nível maior, apesar do nosso corpo físico ainda estar aqui no mundo inferior. Mas essa é a parte divertida, eu acho. É a parte divertida que é ter a possibilidade de uma mente superior vivendo no mundo inferior e trazer conhecimento. Então, eu sou grata a você e todos aqueles que se unem hoje em dia ao HTG ou à medicina energética, que traz coisas novas, adoro aprender o que é novo, né? E temos um grande trabalho aí pela frente. Muito obrigado pelo convite e agradeço ao seu público, né? Por nos ouvir aí a nossa história. E estou à disposição, viu, Bruno? Quando precisar. Perfeito, Marisa. Muito obrigado, tá? Vou finalizar aqui agora. Guarda só um instantinho. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Estou finalizando aqui o nosso podcast Medicina Tradicional Chinesa com o professor Bruno Limoeiro. Mais uma vez agradecendo a Marisa pela presença maravilhosa e pela entrevista super esclarecedora sobre o HTG. E gostaria de convidar vocês para seguir nosso podcast, tá? Se puder nos classificar lá com 5 estrelas, muito melhor. Agradeço vocês. E no nosso canal no YouTube também encontra-se essa entrevista e eu vou colocar as fotos para vocês estarem vendo algumas imagens. Depois vou estar passando esse vídeo também para a Marisa, para ela estar publicando lá no canal dela, ok? Nas descrições vocês terão mais detalhes. Um forte abraço para todos, fiquem com Deus e uma excelente semana para vocês.